nome é Filipe Paixão, fui diagnosticado com cancro do pulmão, estádio 4, aos 36 anos de idade. Hoje vamos falar de cancro nos homens. Diria que os homens talvez gostem de menos exposição relativamente ao cancro do pulmão, por causa da questão do tabaco. A maior parte dos pacientes são fumadores ou ex-fumadores. Há um grande estigma na sociedade em relação a isso, e acho que é isso também que retrai um pouco os homens de se envolverem na consciencialização de cancro de pulmão e procurarem mais ajuda e terem um melhor prognóstico. Quando recebi a notícia, ao início comecei a pensar, bem, se calhar vou pedir uma segunda opinião, porque isto não pode estar certo, porque eu nunca fumei, não é? Lá está o estigma. Eu próprio tive esse pensamento. Durante as primeiras semanas do meu diagnóstico, após o meu diagnóstico, eu preparei literalmente a minha morte. Portanto, eu inclusive tratei de papelada, fui notários, ativei seguros, portanto, etc. E a pessoa prepara-se para morrer, literalmente. Depois há ali começa-se a ganhar esperança, começa-se a perceber mais do assunto, e pronto, é muito importante gerir essa parte de apoio psicológico. Aliás, há muito estigma das pessoas que acham que os psicólogos são apenas para os malucos, não é? Como se costuma dizer, mas não, é muito importante. Eu recebo apoio da doutora Ana Lúcia Costa, da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é a minha psicóloga, e é muito importante esse acompanhamento. Aliás, eu acho que devia ser feito logo no início, mesmo para dar a notícia ao paciente. Eu acho que o psicólogo devia ser envolvido desde o início, sempre. É muito importante manter um foco, uma motivação, ter algo a fazer, não cair na monotonia e, enfim, desistir. Ou seja, é importante manter-se ativo. Ter sempre uma espécie de to-do list para fazer e ir checando. Não vale a pena fazer planos a longo prazo, é dar prioridade ao dia de cada vez. A pessoa levanta-se bem, não tem dores, está tudo bem, vive. Olá, seja bem-vindo ao 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aqui falamos de forma leve, descontraída e descomplicada sobre cancro. E hoje temos um tema particularmente relevante e do qual nós homens temos muita dificuldade em falar. Cancro nos homens, porque continuamos em silêncio. Este é um episódio que assume um formato diferente e onde temos uma plateia constituída por 5 ilustres convidados e que, de resto, já estão aqui comigo. Filipe Paixão, doente oncológico, Jorge Bento Silva, ex-funcionário europeu, José Figueiras, apresentador de televisão e também uma cara muito ativa na sensibilização para o cancro, Rodrigo Ramos, médico urologista, e também Simão Correia, músico e ex-doente oncológico. Sejam ambos muito bem-vindos. Filipe está aqui ao meu lado, vou começar já por si. À vontade. Na verdade, o Filipe, e deixe-me que lhe diga que eu gosto muito de histórias de superação e de histórias de pessoas que escolhem falar, não desistir e ter uma voz ativa. E de facto, o Filipe fala de forma muito aberta sobre cancro. Mas isto não é uma realidade para a maioria de nós homens. Pergunto-lhe, porquê é que acha que temos tanta dificuldade em falar sobre a doença oncológica? Ora, viva. Bem, eu, em relação à dificuldade dos homens a falar, no caso do cancro do pulmão, julgo que existe ainda um grande estigma na sociedade em relação ao tabaco. Portanto, o cancro do pulmão está muito ligado ao tabaco. A verdade é que a maior parte dos pacientes de facto são fumadores ou ex-fumadores. Mas não têm de ser, ou seja, não têm de surgir só nesses. Sim, é o meu caso, por exemplo, que nunca fumei. E pronto, e criou-se esse estigma na sociedade porque o doente acaba por ser culpado da própria doença. Sentir-se culpado, não é? Exatamente. Mas de facto a sociedade acabou por criar isto, não é? Porque até 82 era permitido fazer publicidade na televisão do tabaco, portanto há de haver muita gente que se lembra do Domingão, não é? E havia o tabaco de uma marca muito conhecida portuguesa, que não vamos dizer o nome, mas que incentivava as pessoas a fumarem fumo porque é bom, alivia o stress, etc. E mesmo a nível de sociedade, até mesmo nas mulheres, havia assim um certo requinte a fumar, etc. Então se calhar, Filipe, é algo cultural. Entretanto,
depois da proibição desses anúncios é que, pronto, gerou-se este estigma. Mas a verdade é que foi incentivado ao longo de muitos anos e agora estamos a ter o retorno desse comportamento que tivemos durante tanto tempo. Não é? Sabe, Filipe, quando estava a estudar o seu percurso, há algo que me chamou a atenção, que é o facto de, e nós sabemos que a medicina tem evoluído muito, aliás, temos connosco o Dr. Rodrigo, que já vai falar também sobre essa componente, mas o que é facto é que as terapias são cada vez mais adaptadas e específicas aos doentes e, portanto, consequentemente, aportam resultados mais interessantes. Pergunto-lhe se no seu caso em concreto tem sentido isto, o impacto do avanço da medicina. Sim, sem dúvida. No caso do cancro do pulmão, concretamente, que é o que eu conheço mais, houve mais evolução nos últimos 10 anos do que nos últimos 50, mesmo a nível de cirurgia. Portanto, há 15 anos não era possível tirar só um pedaço do pulmão e desde 2012, 2013 já se consegue fazer cirurgias menos invasivas, mais detalhadas, com menos impacto para o doente, etc. E a nível terapêutico também, com o surgimento das terapias-alvo, que é como se fosse um antibiótico para matar uma bactéria, portanto, um medicamento só ataca as células cancerígenas, praticamente com efeitos secundários nenhuns. Houve uma grande evolução. Portanto, há 10 anos atrás, um oncologista para tratar um doente de cancro do pulmão tinha uma ou duas escolhas. E muito mais agressivas, com certeza, para todo o organismo. E hoje em dia, eu já tive a oportunidade de estar em conferências como na ESMO, por exemplo, e são apresentadas dezenas de novas terapias. Depende do tipo de mutação que a pessoa tem, etc. Portanto, é um mundo novo de há 10 anos para cá. E o Filipe tem também falado muito nos últimos tempos da importância de estarmos atentos e aderirmos ao rastreio. Quer-me falar um bocadinho sobre isso? Sim, em países onde já se realizam os rastreios, por exemplo nos Estados Unidos, que já se faz desde 2012, verifica-se uma descida na mortalidade de 24%. 24%. Aplicando isso aos números de casos que existem em Portugal, estamos a falar em salvar 1000 vidas todos os anos. Portanto, há 1000 mortes que podiam ser evitadas com o rastreio. E não percebo porque é que o rastreio não existe já em Portugal. Está em projeto piloto, está a avançar, apesar de não haver nada concreto. Parece que finalmente em 2025 vai avançar, porque já tem orçamento de Estado e tudo. E estamos no fórum certo para apelar a que realmente isso possa acontecer, não é? Exato. E o rastreio é um rastreio bem feito, com uma boa elegibilidade. Portanto, os Estados Unidos, já temos 24% dos Estados Unidos, apesar de mesmo as pessoas elegíveis, só uma pequena percentagem é que vai, eu julgo que se não chega a 20% das pessoas com elegibilidade para fazer o rastreio, ainda assim com tão pouca adesão, consegue-se reduzir tanta mortalidade. Portanto, uma coisa bem feita, com uma campanha de consciencialização, etc., eu creio que conseguimos reduzir as mortes, no caso do cancro do pulmão, se calhar em 40% ou 50%. Os dados que acaba de partilhar connosco são de facto muito relevantes, porque o facto de aderir tão pouca gente, calculo que não sejam só homens que não aderem, mas o facto de aderir tão pouca gente se calhar também reflete, nomeadamente na população do género masculino, a dificuldade que nós temos em procurar ajuda e a facilidade que temos a ignorar alguns sinais. Jorge, gostava agora de conversar um bocadinho consigo, porque de facto ao longo da sua vida tem estado exposto a situações extremas, ou seja, a sua carreira foi pautada aqui pela gestão de várias crises internacionais, até mesmo casos de tráfico de órgãos, enfim, mas há 14 anos creio que o Jorge recebe uma notícia emocionalmente muito impactante quando foi diagnosticado com cancro da próstata, e não podíamos estar a falar numa altura melhor ou não fosse novembro o mês de sensibilização para o cancro da próstata. Pergunto-lhe, Jorge, enquanto homem, e sendo este um cancro exclusivo dos homens, que impacto é que esta notícia teve para si? O impacto é imediato e devastador e muito elucidativo sobre aquilo que mais tarde vinha a testemunhar e das interações que tenho com outros homens que têm cancros que afetam a masculinidade. Nomeadamente a componente da virilidade e da sexualidade, não é? Exatamente, da autoimagem e da relação íntima e amorosa. E foi por aí que me bateu. Vou ficar, antes mesmo de ter tempo para ter medo da morte, veio o medo da impotência,
da incontinência, não tanto da esterilidade, já tinha 3 filhos e, portanto, não era um assunto de que eu tivesse consciência que estivesse preocupado, embora quando depois da prostatectomia, quando me dei conta que não podia ter filhos, surpreendi-me com a tristeza que isso me provocou. A prostatectomia é a remoção da próstata. É a remoção da próstata. Portanto, na sequência do aparecimento desse tumor, foi a forma de tratamento que foi aplicada. A forma de tratamento foi tirar a próstata. Quando se tira a próstata, a pessoa fica a fazer xixi nas calças, tem que andar de fraldas. Impacta a nossa vida, não é? Impacta não só os aspectos práticos, cotidianos da existência, mas impacta muito a autoconfiança, a autoimagem e para muitos homens impacta profundamente a expectativa que se tem da relação com o outro e da ideia do outro em termos sexuais e afetivos. Como é que se gera? Ou seja, do ponto de vista emocional, Jorge, como é que eu consigo gerir este turbilhão de emoções que advém do diagnóstico e do tratamento, por exemplo, do cancro da próstata? Com base em recursos próprios, que se tem mais ou menos e que se vai desenvolvendo. Foi desenvolvendo ao longo do tempo. Claro. Este tipo de doença obriga a um processo de autoconhecimento. Obviamente que não me passaria pela cabeça dizer que foi graças à doença que tive certos ensinamentos, certas oportunidades, que aprendi a viver mais intensamente, aprendi a viver com mais alegria e que isso é uma coisa desejável. Agora, que sem dúvida é uma situação limite que nos confronta com o essencial, que nos faz perceber que tudo o que é importante é urgente, que coloca os desafios da vida na sua escala de relevância, que nos obriga a olhar para o essencial em termos pessoais, sem dúvida. Ou seja, aprendeu a priorizar. Claro. E a priorizar o que é a relação entre a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal, a vida mesmo, digamos, criativa, espiritual. Tudo isso é obrigado a baralha e torna a dar, não é? E em relação à questão de quais são os recursos são, em larguíssima medida, os outros. Como assim? Os outros, os que amamos, os que nos amam, aqueles que connosco partilham o espaço da sociedade, os médicos e os profissionais de saúde, a senhora que tira o sangue, a enfermeira que te trata com respeito e um carinho comedido para não infringir a tua dignidade. Todos os outros que partilham a nossa vida têm um papel fundamental na nossa vida. Então foi nessa rede de suporte que encontrou a sua força, se quisermos colocar nestes termos. Sem dúvida. Mas há também aqui uma componente importante, porque, na verdade, a sua vida sempre foi muito pública, sempre teve uma exposição muito pública inerente ao exercício das suas funções. Como é que nós balanceamos a vulnerabilidade de um tratamento, ainda por cima um tratamento para cancro da próstata, que já falámos das especificidades aqui, com esta exposição pública? Há atividades que deixamos de fazer, abdicamos de algumas coisas para nos colocarmos em primeiro lugar. Como é que gerimos isto? No meu caso concreto, o meu papel social, laboral, nas equipas em que tive a felicidade de participar e algumas de dirigir, acabava por ser o papel da pessoa que mantém uma atitude otimista, positiva, que estimula os outros, que quanto mais há pânico, menos pânico demonstra e, portanto, que põe para dentro aquilo que outros põem para fora. E isso não é necessariamente independente da equação da doença. Há fatores psicossomáticos que contribuem quer para, se não o aparecimento, para o percurso de desenvolvimento da doença, mas também contribuem para a eficácia terapêutica
terapêutica. E, Claro. portanto, a pessoa que sofre traumatologia secundária, que é o meu caso, eu continuo a trabalhar, neste momento já não nas instituições europeias, mas estou a ajudar um grupo de mulheres por mundo fora a criar uma estrutura global de mulheres vítimas e familiares de vítimas de terrorismo e de outras formas de violência extrema. Trabalho todos os dias com uma senhora a quem assassinaram o marido e o filho de 11 anos a tiro na cabeça. Portanto, há um contacto permanente com o sofrimento alheio. E a empatia traz esse sofrimento para dentro de nós e ele provoca efeitos. Pessoas como eu, que tinham a necessidade de manter uma atitude tranquila, calma, serena, para manter uma atmosfera profissional produtiva, desenvolvem estratégias de contenção das emoções que, por um lado, constituem um desafio e potencialmente uma ameaça ao seu próprio equilíbrio, mas por outro lado estabelecem uma relação com os outros, uma relação de responsabilidade e cuidado que se torna muito útil nesta situação. Portanto, a questão no meu caso concreto, e é disso que eu posso testemunhar, não houve uma grande mudança porque eu estava habituado a manter para mim certas emoções que poderiam ser causadoras de distúrbio e tinha-me posto numa posição em que nos grupos onde estava não me dava o direito de desatinar e portanto mantive uma atitude relativamente semelhante à anterior. No fundo, se calhar ganhou aqui uma maior inteligência emocional, mas que já tinha uma base muito, muito significativa. Digamos, Jorge, do ponto de vista, e falando aqui especificamente de um tema que nós temos muita dificuldade em falar, que é a questão da sexualidade. Sentiu necessidade de falar abertamente com a sua parceira? Que impacto é que isto teve na sua relação? Na altura em que o cancro da próstata aparece, eu estava a sair de um divórcio, não tinha parceira e, portanto, esse foi eu vivi isso do outro lado. Sozinho, de alguma forma. Sozinho, e isso felizmente permitiu-me perceber uma parte importante do terror masculino em relação à sexualidade, que não é como é que para aqueles que têm relação, a ameaça é: a minha mulher vai me deixar porque eu deixei de ser homem. Não sou capaz, não tenho ereções funcionais e, portanto, já não sou capaz de mostrar ao meu namorado ou à minha namorada o amor que lhe tenho, exprimindo fisicamente na sensualidade, na sexualidade, na intimidade. Esse pânico existe, em geral injustificado, porque 70% das relações que existem, sejam elas heterossexuais ou homossexuais, reforçam-se quando há uma situação destas. As pessoas aprendem que o sexo não é penetração e que há muitas formas de exprimir sensualmente amor, muito ricas e variadas, e as pessoas são levadas a explorar a sua sexualidade. E depois, no plano afetivo, há uma aproximação entre os parceiros que estão juntos a lutar contra qualquer coisa. De facto, existe em 20%, 25% dos casais, a coisa corre mal. Às vezes em direita, outras vezes não, mas 20% acabam separados. Mas se calhar corre mal por falta de comunicação, não? Exato. Vem primeiro o homem, está aterrorizado com a sua perda de autoconfiança e de imagem, protege-se, fecha-se, perde líbido, sente-se culpado e frequentemente faz o seu parceiro ou a sua parceira sentirem-se culpados, abandonados, acusados, e isso traz dinâmicas de afastamento entre as pessoas, que o afastamento não é normalmente lido como aquela pessoa ingrata e má que abandona o seu parceiro na altura em que ele mais precisava, mas a história contada de fininho é muito mais complexa. Muito diferente. O que eu vivi foi a outra parte, foi quem está sozinho e de repente como é que eu vou seduzir alguém quando, de um ponto de
de vista sexual estou impotente, estive impotente durante 6, 7 meses depois da remoção da próstata, e depois há toda uma questão, o corpo muda, as reações mudam, o orgasmo deixa de ser de uma forma e passa a ser um orgasmo seco, portanto há toda uma reaprendizagem do corpo. Como é que se faz essa reaprendizagem no corpo na primeira vez que se passa com uma pessoa com que nunca se esteve? Portanto há ali um terror em relação à reabertura de uma relação afetiva, emocional e sexual, que leva a que quem é apanhado nisto em plena relação conjugal ou de namoro tem o medo do abandono, e quem é apanhado fora disso fica com o terror da reaproximação. Claro. Como é que ultrapassou esse terror? Por distração, eu neste momento estou noivo há quase um mês. Muito obrigado. Acabou de revelar ao país, portanto, sim, agora o país dá-lhe os parabéns. A minha noiva está aqui, é uma mulher maravilhosa que conheci no dia em que me foi eliminado um tumor, o 7º, descobri que tinha o 8º e o 9º, e entretanto, em vez de fazer o costume, que é assim um processo de ouvir música e falar comigo e procurar a serenidade, normalmente demora entre 45 minutos e 2 horas, já estou fixe outra vez, mas preciso de fazer aquele luto, de encaixar a coisa, claro, de absorver a informação e depois vamos lá. Só que naquele dia não estava com vontade para isso, e em vez de ir para casa da madrinha do meu filho e do marido, em casa de quem estava aqui em Lisboa, resolvi ir ter com ela diretamente ao Centro Cultural de Belém. Essa minha amiga é cantora lírica, e os colegas, os cantores do Teatro Nacional são pessoas divertidíssimas, alguns, a grande maioria, pessoas muito bem dispostas, e é impossível uma pessoa estar surumbático e com pena de si naquele meio. Portanto, fui ter com eles, só que como tinha estado 6 horas metido dentro de um caixão branco a fazer radiocirurgias e depois PET scans e não sei o quê, tinha tirado a armadura, porque aquilo com as radiações não funciona muito bem, e esqueci-me de voltar a baixar a viseira, porque eu estava completamente decidido a que a minha vida amorosa, tive 2 casamentos, 3 filhos, a coisa tinha corrido bem, mas agora é muita parra, pouca uva, e tinha fechado a porta, só que esqueci-me de pôr a armadura quando dei por mim. Tinha uma senhora instalada no meu coração, bem lhe disse, olha, vê lá, não é boa ideia, olha que eu vou morrer. Mas ela quis disse, continuar. Sim, já te ouvi, mas deixa lá. Agora que eu quis. Muito obrigado. José, gostava agora de conversar um bocadinho consigo, porque o José, enquanto apresentador de televisão e uma figura pública que entra todos os dias na casa dos portugueses, tem também aqui, se quisermos, uma responsabilidade positiva acrescida em matéria de sensibilização. E o que é facto é que já há muitos anos que está ao lado da Liga Portuguesa contra o Cancro e participa ativamente na partilha de mensagens de sensibilização a este nível. Qual a importância da comunicação numa sociedade onde temos tanta informação, mas onde muitas vezes é difícil separar o trigo do joio e perceber aquilo a que nos devemos agarrar e aquilo que não é dados para serem seguidos, por assim dizer? Olha, antes de mais, muito obrigado a todos por me terem convidado. Eu acho que me sinto aqui no papel do verdadeiro do senso comum, portanto enquadro-me exatamente nesta, felizmente nunca passei por nenhuma situação, enquadro-me perfeitamente no silêncio deste papão, desta palavra assustadora que é o cancro. Tenho a consciência de que a prevenção é a única arma para poder irmos no bom caminho. Foi interessante ouvir os vossos testemunhos, ainda temos mais alguns para ouvir, a forma como se lida com esta doença e quando se recebe esta notícia. Eu digo que enquadro-me um pouco porque, não sei, para nós homens é um pouco difícil às vezes falar desta palavra, o cancro. Tu tens o cancro. Ui, palavrão. Complicado, não é? Horrível. Nunca passei por isso, mas deve ser uma coisa assustadora. O mundo desaba completamente. Mas também temos que ter força, e o Filipe é um exemplo disso, de conseguir dar a volta, e eu estou aqui a falar desta forma tão aberta, e acho que a prevenção é a grande arma para podermos combater, digamos assim, ou iniciar um grande combate. Eu confesso, e digo isto até publicamente, e muitos colegas aqui sabem-no, eu tenho um medo horrível de ir fazer os exames. E eu acho que me enquadro. O que é que vai sair dali, não é? O que é que vamos descobrir quando vamos fazer os exames?
Eu faço uma fita incrível cada vez que vou fazer análise. Olha, não conta ninguém, mas todos nós homens fazemos. Não faço. Não sai daqui. Há uma história que eu gosto de partilhar, que eu lembro. O meu filho tinha para aí 3 anos, fez umas análises, foi fazer, e o pai foi com ele para fazer as análises. Então não é que o bebê leva um mérito, honra e de grande vencedor, e eu levo ali um cartaz completamente vermelho. Foi uma lição nesse dia. Foi uma lição, porque eu fico em pânico com agulhas. Vocês não imaginam o que é que foi esta história do Covid, das zaragatoas e tudo mais. Era muito complicado. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu enquadro-me exatamente naquela faixa de pessoas que, se puder deixar para amanhã, deixa. Eu até me sinto bem hoje. Mas eu acho que tu devias fazer aí uns exames e fazer umas coisas. Está bem, eu faço. Mas tenha consciência, e obviamente temos todos essa formação e educação, de que temos que fazer o check-up anual, nem que seja o check-up anual ou de 6 em 6 meses, fazer as tais análises e ver como é que está o PSA e ver como é que estão, enfim, como é que está o nosso sangue e por aí fora. Agora, eu não sou, e confesso, o grande exemplo de andar sempre em cima de como é que estão as análises, como é que não estão, porque tenho algum receio. E é bom participar neste painel porque se calhar até aprendo algumas coisas. Ajuda a desconstruir um bocadinho algumas crenças que temos, não é? Aprenda a avançar. Agora, de facto, sabemos que a medicina está bastante avançada, o cancro, neste caso, se calhar da próstata, não é a mesma coisa que de há 50 anos, quando o nosso avô tinha, o nosso pai tinha, e na verdade cada vez estamos mais sensibilizados para isso, e sabemos que as coisas até, e temos aqui o Dr. Rodrigo, que as coisas estão a evoluir, a medicina está a evoluir nesse sentido, portanto há que ter sempre esperança, mas eu enquadro-me perfeitamente neste perfil e neste painel de pessoas que às vezes, muito honestamente, gosta de atirar para debaixo do tapete, e para a semana nós fazemos isso. Mas, José, como é que nós conseguimos sensibilizar os homens e destruir algumas barreiras? Enquanto comunicador, que caminho é que considera que podemos percorrer para contribuir positivamente para esta jornada masculina de sim senhor, eu devo estar atento, sim senhor, eu devo fazer exames e não fugir, e já vamos aos sinais de alerta com o Dr. Rodrigo, mas não fugir de eventuais sinais de alerta, porque algo que vemos muito, até inclusivamente na Liga Portuguesa contra o Cancro, são pessoas que escolhem não estar atentos aos sinais de alerta porque têm receio do que podem descobrir. Pois. O que é que podemos, enquanto campanhas, informação, educação, começar logo desde pequenos na escola a prevenir ou a incentivar os alunos para este tipo de educação. É necessário fazer uns exames e é necessário falar destas coisas em casa. A família é muito importante. Acho que a família e os amigos são um suporte incrível em casa para nos consciencializar, não é? Então acho que cada vez mais campanhas devem ser feitas, não só campanhas nos mídia, mas sim campanhas até do boca a boca, incentivar amigos, anda lá que eu vou lá contigo, amanhã tenho que ir fazer este exame, mas estou com algum receio até do próprio resultado, embora lá, vamos lá. Sou uma pessoa muito positiva neste aspecto, mas claro, e depois é este escudo para fora, guarda outro medo lá por trás, não é? Mas eu acho que passa exatamente por isso, sensibilizar as pessoas com informação, campanha, palavra, boca a boca, e não criar disto o tal bicho que eu estou a tentar libertar-me, que é este palavrão horrível que ainda temos logo todos algum medo de falar, ainda consideramos um pouco tabu. Não é por acaso, e há pouco falávamos sobre isto, que os homens a partir de uma certa idade, há uma geração que vai ao médico com as esposas, com os companheiros. E que nem falam, ficam lá sentadinhos e é a esposa que fala. E eu tenho, enfim, profissionais na área até da urologia e não só, que contam as histórias maravilhosas e que vocês devem ouvir, que é, doutor, a minha mulher é que diga, a minha mulher que diga, porque é uma questão de educação, não é uma questão ainda que aquela história, como o Filipe dizia, o homem tem aqui algum pudor em mostrar a virilidade, em desmascarar. É importante porque culturalmente nós homens, não vou dizer que somos educados, éramos educados, porque acho que a sociedade tem vindo a evoluir muito nesse sentido, mas éramos educados para não mostrar fraqueza. É questão cultural, não é? É a questão cultural. E isto remete-nos também para a questão, aliás, da saúde mental. Ou seja, muitas vezes demonstrar alguma vulnerabilidade quase que não se coadunava com a condição de ser homem. E isso pode dificultar pedir ajuda. Pode dificultar dizer, eu tenho este sinal e preciso de o explorar.
não é? E daí é importante esta conversa, não é? Abertamente, o cancro nos homens, como é que os homens lidam com isto? Talvez as senhoras lidam de maneira diferente. E os homens ainda não, eu ponho ainda. E como é que desmistificamos isto de que nós homens podemos dizer eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não me sinto bem, seja decorrente de uma doença oncológica ou de qualquer outra vicissitude da vida? Olha, através da comunicação, sem dúvida, através da comunicação. Nós, enquanto comunicadores, podemos dar esse exemplo quando temos convidados e quando passamos a mensagem lá para casa ou para os de fora. Este tipo de conversa que estamos aqui, este podcast, este tipo de comunicação, não só televisiva, mas de uma forma muito aberta, entre amigos, por exemplo. E eu acho que aí, se calhar, entre todos e enfim, vai tornar-se muito mais fácil nos próximos tempos. E daqui a uma nova geração também está muito mais aberta, mais consciente para este tipo de situações. E eu acho que a curto prazo, e Deus queira que sim, acho que se calhar iremos lidar com este palavrão de uma forma diferente. Claro que sim, também evoluir enquanto sociedade. Aproveito este momento para deixar uma mensagem para quem nos acompanha. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem à sua disposição uma linha gratuita, a linha Cancro, 707-255-255. E aqui encontra um conjunto de profissionais prontos para o ajudar, para o apoiar a si, aos seus amigos e familiares. E devemos nos lembrar que, seja um homem, seja uma mulher, não devemos ter receio de falar, de demonstrar vulnerabilidade, de nos expormos, porque de facto do outro lado vamos encontrar pessoas que nos querem ajudar, que estão capacitadas para o efeito e que deste modo nos ajudam também a evoluir ao longo desta jornada. Dr. Rodrigo, vou agora chegar à fala consigo, já foi aqui nomeado várias vezes pelos nossos restantes convidados. Gostava de começar por lhe perguntar porquê que resistimos tanto a procurar a ajuda de um médico. Quando alguma coisa está menos bem, qual é que é o motivo da nossa resistência? Obrigado pelo convite e aproveito para cumprimentar os colegas de painel. É sempre bom estar a falar sobre estes temas, porque se nós queremos chegar a algum lado, temos mesmo de falar sobre eles. E pegando aqui nos diferentes pontos de vista, nós já falámos hoje aqui de coisas bastante diferentes umas das outras. Falámos de rastreio. Estamos a falar, o rastreio é para a população em geral e o rastreio não se pode, infelizmente, aplicar se calhar a todas as pessoas, nem que seja pela questão de alguns tumores só existirem alguns num determinado género. O Filipe falava, por exemplo, no rastreio nos Estados Unidos, mas temos que perceber que o rastreio para o tumor do pulmão, e ouvindo o seu testemunho de 36 anos, não fumador, a partir de quem vai desenhar um rastreio não entraria no rastreio, e é preciso também ajustar a expectativa de quem ouve, pensar, mas que vão-nos meter numa máquina, fazer uma análise de sangue e vão descobrir todos os tumores que eu tenho. Não estamos aí e não sei se algum dia chegaremos a esse ponto. Falámos também de diagnóstico precoce, há pouco falou sobre os sinais de alarme, e isso aí é uma outra população de doentes. Aí vamos falar de doentes porque já há algo que não está bem, e então aí temos que ser mais firmes na mensagem de quando algo não está bem, procurar a ajuda. E vamos então chegar à pergunta que me fez, é porque é que nós não procuramos essa ajuda? É difícil responder sobre isso. Se calhar tínhamos que convidar um sociólogo, um antropólogo, Estamos já a dar ideias para outro episódio, ainda bem que para tentar responder, porque eu penso que não está tanto no campo da medicina, tem mesmo que ver com a cultura, é uma com a maneira como nós nos vemos. Já falámos sobre a questão da masculinidade, tanto no antes como no após o diagnóstico, e eu penso que eu não serei a pessoa mais preparada para dar essa resposta. Penso que é fundamentalmente algo cultural. Há um pormenor entre homens e mulheres que julgo que faz muita diferença no acesso aos cuidados de saúde e na capacidade de resposta quando algo não está bem, em conseguir fazê-lo de uma forma mais célere, que é o facto de as mulheres, normalmente, em idade relativamente jovem, se habituarem, desde os seus 20, a terem, além do médico de família, que supostamente todos deveríamos ter um ginecologista que as acompanha. E o colega de ginecologia, muitas vezes, desempenha um papel fundamental, não só para encontrar e diagnosticar a patologia da sua área, como para, às vezes, para fazer pequeninas ajudas de referenciação. E as mulheres, desde uma idade mais jovem, depois muitas delas vêm a ser mães, têm bebê, não é? E esse processo ganham ali uma habituação em que não há uma descontinuidade de acesso a cuidados de saúde, que eu penso que depois vai fazer com que se desenvolva uma resposta diferente à frente. Então, se nós homens fôssemos acompanhados, poderíamos também, eu acho que isso é um fator desses importante, resultados positivos, digamos. Nós temos habitualmente alguém que nos acompanha na idade
na pediatria, vamos dizer assim, até a nossa adolescência, tipicamente. Depois, as mulheres, as jovens mulheres, muitas vezes têm então ali uns anos em que têm um acompanhamento por ginecologista, e depois dá uma certa continuidade, e na idade da infância, jovens adultos e depois adultas e talvez séniores, têm sempre aquela ajuda. Nós homens, esta noção do super-homem, de sermos capazes de tudo, acho que depois da infância, que nós já nem nos lembramos do nome do pediatra ou do médico de família, achamos que somos os maiores, e depois só eventualmente aos 50 anos temos aquele número redondo em que nos lembramos de viver de uma ou duas doenças. Portanto, eu acho que esse é um dos fatores que pode jogar aqui. Daí os homens levarem sempre as senhoras para falar para a totalidade, não é a senhora que fala. Claro, é questão cultural. Mas há aqui muitos temas interessantes. Mas eu vou devolver-lhe a palavra, desculpe. Não, por amor de Deus, estava a ir muito bem. Rodrigo, diga-me, por favor, eu gostava que abordássemos a questão da detecção precoce, porque, corrija-me se isto não estiver correto, mas parece-me que se calhar alguns, para não dizer muitos casos de cancro, poderiam ter um prognóstico e até um desfecho mais positivo se tivessem sido detectados mais cedo. Estou correto? Sim, é um tema muito abrangente, porque eu estou aqui enquanto médico. Claro. No painel sou o único médico, mas a minha área de trabalho é a urologia, e é uma área médico-cirúrgica, portanto acho que consigo ver um pouquinho os dois lados. Mas quando nós falamos de detecção precoce, ponto número 1, nem todos os tumores nós conseguimos facilmente diagnosticar, e alguns são tumores muito fugidios, diagnóstico difícil, que se podem mimetizar, podem assemelhar-se a doenças perfeitamente banais e benignas. E, portanto, uma mensagem que eu gosto sempre de passar aos meus doentes quando vêm com doenças graves: olha, o senhor apanhá-me aqui e daqui para a frente vamos falar. O que está para trás, não sentir culpa ou responsabilidade, ou falhei ou não fui ao médico porque eu tenho medo de agulhas ou o que seja. Não, eu acho que é importante descomplicarmos aqui a situação. E até porque não vamos alterar o que esteve. Não vamos, e nem sempre se consegue diagnosticar. E temos dois testemunhos de pessoas extraordinárias que conseguiram, que vão ultrapassando os desafios que são colocados, mas nem sempre nós conseguimos oferecer isso aos nossos doentes, e as pessoas não têm que sentir essa responsabilidade. Certo. Portanto, a detecção precoce depois depende da doença de que estamos a falar. E eu não seria a pessoa mais preparada para falar sobre patologia gastrointestinal, que tem uma elevada prevalência no nosso país, e se calhar vai haver uma discussão sobre o diagnóstico precoce, se é com base em alguns pequenos sintomas que podem surgir, se é com a presença de por exemplo, sangue oculto nas fezes no exame que o médico de família faz, ou se temos que ir falar com um colega de gastroenterologia para fazer exames endoscópicos. São realidades. Sim, mas eu falo mais da componente, Rodrigo, do desfecho, ou seja, se nós, naqueles casos em que podemos efetivamente estar atentos e que permitem uma detecção precoce, se eu, ao estar atento a eventuais sinais, procurar a ajuda do médico, isto me dá aqui uma possibilidade de um melhor desfecho. Nós temos que nos auscultar a nós próprios, e podemos falar sobre testículo, é uma luta que nós temos muito, já que vamos de um tumor exclusivamente masculino, como é evidente. Nós tentamos passar uma mensagem que o autoexame é algo muito importante, e explicamos, se nós fizermos essa nossa própria avaliação, nós sabemos que a probabilidade de termos um desfecho negativo desce abruptamente. Mas não é para todas as doenças, como eu dizia há pouco. Portanto, eu acho que é uma evidência, é senso comum que se nós conseguimos fazer um diagnóstico mais célere, vamos chegar a melhores resultados. Agora, cada patologia tem as suas nuances, e eu penso que é por este tipo de atividades, nós falarmos em conjunto e alertarmos o público, termos os influencers certos para as diferentes faixas etárias, claro, que consigam ir alertando para a necessidade de diagnosticar precocemente. O médico faz aqui a diferença neste contexto, é um médico de família, é uma apanha ali e consegue filtrar, que é atraente e é certamente apaixonante para os colegas que a fazem, quando conseguem ter as condições para também fazer o diagnóstico precoce e oferecer à sua população de doentes exames e a observação para conseguir chegar a um diagnóstico. E eu nunca deixo de expressar esta ideia que a medicina geral e familiar é a especialidade mais importante da medicina. Tem que ser o primeiro ponto de investimento, e nós sinto na minha área em que nós gastamos às vezes valores astronómicos com uma pessoa, que se nós conseguíssemos colocar esse valor ao serviço da população, da comunidade, no centro de saúde, se calhar tínhamos um desfecho totalmente diferente para aquela população, e não estamos a falar de uma pessoa, mas de uma população. Daí a importância de detectarmos a montante alguns casos que poderiam entrar então nesse radar. Rodrigo, gostava que falássemos agora de cancros exclusivos do homem. Portanto, falámos da próstata, o Rodrigo já aflorou o do testículo e também o do pénis. Pergunto-lhe, a que sinais é que nós homens devemos estar atentos e que, caso existem, nos devem levar a procurar a ajuda, por exemplo, de um urologista? Então, eu vou responder por faixas etárias. Até aos 35 anos,
o tumor do testículo é o tumor mais frequente, com uma incidência de 1 para 100 mil, tem vindo a aumentar, portanto nós neste momento temos cerca de 150 casos por ano em Portugal, mas nós arredondamos os números para 1 em 100 mil. Até aos 35 anos é o tumor mais comum e o diagnóstico é fundamentalmente pelo autoexame. Um rapaz adolescente, nós de alguma maneira temos que pôr nos livros da escola que no 8º ou no 9º ano, quando as pessoas da área da pedagogia acharem que é a altura certa, aliás, mas entre os 12 e os 15, a ideia de que tenho que olhar para mim, fazer uma comparação, e é fácil porque temos 2 testículos, portanto é só ver se um é diferente do outro, e se o rapaz disser, olha, há qualquer coisa neste que não tenho neste, e portanto, isso seria suficiente para nós diagnosticarmos, eu diria, 99% dos tumores. É incrível. Mas é que E apanhámos a doença na fase. é a educação, aqui é tal educação. Mas tem que vir nos livros de escola de alguma maneira, porque apanhar aquela população nesta idade. E é um projeto que nós temos a tentar desenvolver. E desmistificar, porque não tenho a certeza que em todas as famílias haja abertura suficiente para falarmos disto. Sim, mas o testículo é um ótimo exemplo, porque é fácil e estamos a falar de uma população relativamente estreita em termos de idades. É um impacto que nós temos que ter, sobretudo entre os 15 e os 25, esticando ali até aos 35, se quisermos apanhar 95% dos doentes com o tumor do testículo. E é um tumor altamente tratável. Não sei se é o tumor sólido atualmente com a melhor taxa de sobrevida, mas não é, pode ter sido destornado por algum recentemente, mas é o segundo, pronto. Eu trabalho num centro que é o Centro de Referência Nacional para o Tumor do Testículo. O ano passado nós recebemos 56 novos casos. Portanto, parece que é uma doença rara, mas nós estamos não é tão raro, todos os anos mais doentes. Pronto, mas a imagem corporal, o autoexame é o fundamental. A próstata é um tumor muito especial, porque é um tumor que faz parte da masculinidade, do ser-se homem, e que tem uma taxa de incidência, que eu digo na brincadeira aos meus doentes, de 100%. Se nós vivermos anos suficientes, nós todos vamos ter um tumor da próstata. E o trabalho do médico... Isso não é propriamente tranquilizador. Não, temos que o dizer para ser tranquilizador. O trabalho do médico, e se quisermos do urologista, mas podemos pôr aqui também o colega de médico geral, de medicina geral e familiar, não é diagnosticar tumor da próstata, porque todos vamos ter um tumor da próstata. A questão aqui, e é uma luta que está longíssimo de ser concluída, é diagnosticar os tumores certos. E isso, porque nem todos dão problemas, é isso? A grande maioria não dá problemas. Como a grande maioria dos tumores da próstata, e vem escrito lá no papelinho carcinoma, não tem letalidade nem metastiza. Então quer dizer que nesses casos eu nem trato? Não faz nada. E a grande maioria dos tumores são os grau 1. Nós, eventualmente, se por azar, porque o senhor tem um PSA alto ou porque tinha queixas e nós fomos explorando e depois descobrimos que tem um grau 1, se tivermos um sobrediagnóstico, porque esse doente idealmente não deveria sequer ter sido diagnosticado, nós aquilo que temos que fazer é vigiar a pessoa, tranquilizá-la, e portanto temos desde esse ponto, só para concluir a ideia, ao extremo oposto que aqui o Jorge descreveu, homem de 49 anos, eu há pouco falei, antes de começarmos, eu não conhecia a sua situação, mas que não tem antecedentes diretos com doença, e é diagnosticado um tumor que seguramente era um tumor muito agressivo, daí as sequelas da cirurgia, que felizmente já estamos numa realidade em que é raríssimo as pessoas terem incontinência após a cirurgia, mas estamos a falar de um extremo oposto, de um homem que está fora até da idade habitual do rastreio, que aparece com um tumor extremamente agressivo e que não conseguiu tratar na origem. Portanto, é uma doença que vem a desenvolver doença à distância, as metástases. E, portanto, nós, para conseguirmos apanhar aqueles doentes que vão evoluir mal, nós temos que, de facto, conseguir introduzir aqui alguma medida, e isso passa fundamentalmente por fazer um PSA aos 45 anos. O que é um PSA? É uma análise de sangue banal, que se pode fazer junto com o colesterol, com a glicémia, com todos os outros painel que nós deveríamos fazer anualmente na nossa idade adulta, e poderemos incluir o PSA e, idealmente, algum tipo de imagem, ou, se fosse possível, que é o ideal, fazer a observação com a palpação prostática. Se nós fizermos PSA e palpação, a probabilidade de um tumor agressivo escapar a esta malha é muito baixa. Eu não quero atirar números porque as séries apresentam números diferentes, mas estamos a falar de errar diagnóstico em se calhar 1 em cada 100 homens. Portanto, mas, Rodrigo, isso é algo fácil, porque basta que eu vá ao médico de família e peça análises. Sim, a análise é o mínimo. Há um subtipo de tumores de próstata que são os mais agressivos, que infelizmente, por serem mais agressivos, não se comportam de forma normal. Eu não sei o caso, mas se calhar o Jorge tinha um PSA de 2 ou de 1, foi diagnosticado. Não é? É até dito normal. Porque um tumor mais agressivo, ele como que desaprendeu a comportar-se da forma normal das células prostáticas, porque o PSA é produzido exclusivamente pela próstata, vamos simplificar, exclusivamente pela próstata, e portanto, se nós tivermos um tumor muito indiferenciado, muito agressivo, ele não vai
aparecer com PSA aumentado. E ao contrário, pessoas que têm próstatas grandes e têm inflamação prostática podem ter PSAs acima dos 4, dos 6, às vezes dos 10 e não ser nada. Portanto, diagnosticar precocemente tumor de próstata é difícil e os sinais de alarme clínica que possa surgir, tipicamente surge uma fase avançada da doença quando há ocupação de espaço pela doença ou doença à distância. Portanto, estamos um bocadinho numa alhada. E é fruto desta dificuldade que nos últimos 20 anos a taxa de mortalidade do tumor de próstata não baixa. Ou, se preferir, a taxa de mortalidade baixa, mas não para as formas mais graves da doença. E continuamos nos 1.500, 1.700 mortes por ano em Portugal há 15 anos, desde que eu entrei para a urologia, quase há 20 anos, que nós não baixamos. E isso, ao mesmo tempo que sabemos que estamos a diagnosticar cada vez mais tumores. Só há uma maneira de resolver esta equação. Estamos a tratar os doentes errados. Certo. Estamos a tratar fundamentalmente doentes que provavelmente nunca iriam morrer da doença. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer e passa fundamentalmente para esta patologia por termos PSA regular e, se possível, algum tipo de observação. Se o médico de família não consegue fazer a observação e ter experiência, porque é difícil, então tem que olhar para muitas coisas, então temos algum tipo de exame de imagem para estreitarmos a malha. Quanto mais estreita for a malha, mais difícil é escapar aquele doente malandro que nós não vamos conseguir diagnosticar precocemente. Claro. Porque na origem todos os tumores são tratáveis. Eu posso ser isto para todos os tumores sólidos. Depois temos as leucemias e os tumores do sangue, é muito mais complicado porque o tumor não tem um foco de doença preciso. Mas, Rodrigo, já nos falou... Dois, e falta o terceiro. Desculpa, vou falar muito. Está aí muito bem, está aí muito bem. O terceiro é o tumor do pênis, então aí estamos no auge do silêncio. E, aliás, ninguém conhece alguém que tenha tido o tumor do pênis. Não, é verdade, impossível. Portanto, estamos a falar também de um tumor relativamente raro, e aí eu arriscaria dizer, e até temos uma colega de dermatologia na painel, portanto, depois mais desafiar mais para ter a sua opinião, mas começa sempre com alguma coisa que não está bem à observação, exceto aquele caso específico do homem que não consegue expor a sua glande, que é a extremidade do pênis, a cabeça do pênis, e aí pode estar o tumor escondido, mas exceto essa situação, o tumor é visível. E, portanto, isso passa pelo tal aumento da percepção pública de que esta doença também existe e que é altamente tratável. Infelizmente, o tratamento passa muitas vezes por uma abordagem cirúrgica que vai ter um impacto direto na autoimagem do nosso doente, mas temos que trabalhar isso e quando o diagnóstico é precoce conseguimos preservar a função sexual, preservar alguma imagem e portanto é fundamentalmente pela observação. Uma mancha, sobretudo se for uma mancha na pele ou na extremidade ou na glande com relevo, tem que ser visto. Se for só uma mancha pode passar ao fim dos dias, pode ser apenas uma pequena infecção fúngica, mas mancha com relevo tem que ser visto. E portanto nesses casos procurar a ajuda do médico. Do ponto de vista de tratamento, calculo também que os tratamentos sejam diferentes. Não trato, diria eu, o cancro do testículo, do pênis e da próstata da mesma forma. Não. Nem devo, não é? Nem devo ir, as pessoas são todas diferentes. Certo. Mesmo dentro de uma patologia, os doentes são extremamente diferentes, cada pessoa tem o seu curso, o seu percurso. É óbvio que é importante haver eventos do grupo. Há pouco falámos também ali sobre fazer uma espécie de grupos de doentes que pudessem falar entre si e expor a sua experiência. Isso é interessante, mas cada um tem direito à sua individualidade e, portanto, eu não lhe consigo dizer à partida como é que eu vou tratar um doente. Claro. Onde eu tive um doente que entrou no gabinete, tumor de próstata, numa fase inicial, diagnóstico há umas semanas, e eu, para aquela situação em particular, eu não consigo dizer ao doente, olha, o senhor vai fazer isto, ou isto, ou isto. Aquele senhor, tínhamos 4 hipóteses em cima da mesa, a pessoa recebeu ali uma montanha de informação, e digo, olha, não vai decidir nada hoje, fique descansado. O senhor vai pensar sobre isto, por favor, faça mais uma ou duas opiniões, fale com o seu médico de família, e depois volte. Portanto, não há uma... Mas pergunto se o tratamento ou algumas formas de tratamento possam causar receio nos homens e isso adia a procura de ajuda. Sem dúvida, nós fundamentalmente temos medo do sofrimento. Eu diria que a grande maioria das pessoas não tem medo da morte, porque nós sabemos que é algo que nós não vamos... É inevitável, nós não vamos conseguir ultrapassar esse ponto. Aquilo que afasta as pessoas dos cuidados de saúde, eu penso que é sobretudo o medo do sofrimento e do impacto dos tratamentos, mesmo que seja uma fase inicial, há um enorme estigma, peso sobre pensar que vou ser diagnosticado potencialmente diagnosticado com uma doença gravíssima, uma doença oncológica, se quisermos um cancro, vamos usar a palavra, e isso vai implicar sofrimento a seguir. Eu penso que é isso que afasta as pessoas. Quando eu não consigo dizer que não aos meus doentes, que não vai haver um processo de luto por algo que se perdeu, que é a percepção de saúde e de ser saudável,
ponto número 1, the first cut is the deepest, não é? Como dizia a música, o primeiro golpe é o mais profundo, que é o diagnóstico, e portanto isso implica sofrimento, tanto físico como emocional, psicológico. E também sabemos que a medicina tem evoluído. Sim, mas muito. Temos que olhar para a frente, que os tratamentos que hoje em dia nós oferecemos aos nossos doentes têm uma taxa de tolerância e um sucesso que claramente nos inclinam a todas estas conversas que possamos ter, no sentido de, por favor, venha ter connosco e faça o diagnóstico o mais cedo possível, para termos um curso mais suave, um curso de doença o mais suave possível. Claro. Vou aproveitar então este momento para sensibilizar quem nos acompanha acerca da importância da detecção precoce e de estarmos atentos a eventuais sinais, a eventuais mudanças no nosso corpo, seja um homem, seja uma mulher. É importante que estejamos atentos a esta dimensão e, se assim se justificar, procurar ajuda. Uma vez mais, tem a linha Cancro que poderá então ajudá-lo. Simão, vamos agora conversar um bocadinho, até porque o Simão tem aqui uma história absolutamente extraordinária e que espelha muito bem a importância da garra, da resiliência e também de mantermos aqui uma atitude de enfrentar aquilo que nos acontece com determinação. O Simão atravessou 2 transplantes, uma depressão profunda, não teve receio de falar abertamente desta dimensão, mas há uma frase que disse muitas vezes e que eu registrei, que é: vamos para a frente. Depois de tudo isto que passou, e calculo que tenham sido momentos emocionalmente muito desafiantes, o que é que estas palavras significavam para si na altura e nos dias de hoje? Então, antes de mais, obrigado pelo convite. Segundo, eu me senti um bocadinho mal sem o t-shirt. Tinha lá uma camisa preparada em casa, mas esqueci completamente de trazer. Está muito bem. Depois, o que é que estas palavras significam? Eu fui diagnosticado com 23 anos, em 2022, em setembro. Ou seja, já tínhamos também falado, ou seja, já falaram um bocadinho também sobre isso, que é: eu fui diagnosticado em 22 e acho que já não ia ao médico. A última vez que fui levar uma vacina daquelas, tipo, há não sei quantos anos, na marca da enfermeira no braço, e foi uma coisa que me marcou. Fiquei, fogo, não quero ir ao médico nunca mais. Estava completamente fora de questão. Então fui diagnosticado, foi assim uma coisa muito dura de ingerir. E acho que foi mais ou menos após o primeiro mês de internamento que eu tive, ou seja, fui diagnosticado, fiquei logo internado de um dia para o outro, fiquei cerca de 3 semanas por aí internado, e ao fim dessas 3 semanas veio a médica, então dar-me no fundo os relatórios todos, uma coisa assim já mais precisa. Sabia eventualmente que tinha uma leucemia, mas não sabia especificamente qual é que era. Eu acho que foi mais ou menos nessa altura, se calhar não nessa altura, que aí também desabei, ainda por cima perguntei por probabilidades, que é uma coisa que nunca se faz. E cheguei a casa e decidi que tinha que enfrentar o que quer que viesse, não é? Por isso, acho que era isso, era aquela frase da Dory do Nemo, que é o basta nadar, vamos continuar, não é? Sim. Mas há também aqui uma dimensão interessante, Simão, que é, no decurso deste processo há também uma depressão. E já falámos aqui da dificuldade que nós homens temos de falar de saúde mental, ou quando esta saúde mental tem aqui alguma perturbação, nos sentimos menos bem. Até porque isso poderia, teoricamente, digo poderia porque não pode, na minha perspectiva, isso não significa fraqueza, mas o que é facto é que há muitos homens que têm dificuldade em falar disso. O Simão escolheu exatamente o caminho oposto, que foi falar abertamente de saúde mental. Não teve receio? Tive. Ou seja, agora olhando para trás, eu penso que só falei desta questão da depressão porque eu na altura escrevi um diário, desde o primeiro dia do meu diagnóstico, ou seja, desde o dia 15 de setembro de 2022, penso que até ao dia... no final de outubro de 2023, fui escrevendo diários todos os dias, e eu senti meio que uma obrigatoriedade em dizer que estava efetivamente mal, porque se eu não dissesse, as pessoas enviavam mensagem para o Instagram a dizer: Simão, o que é que se passa? Estás bem? Estás vivo? Estava vivo, sim, mas estava efetivamente muito mal, e no fundo eu penso que na altura só disse, se calhar hoje diria porque é importante falar sobre isso, mas na altura penso que só disse porque queria dar uma satisfação às pessoas, o que é errado. Eu acho que devia ter dito
acredito porque é uma coisa perfeitamente normal. Esse é um ponto importante, Simão. Nós não temos que dar justificações nenhumas a ninguém, ou por outra, não temos que nos sentir obrigados a falar disso, certo? Exatamente, precisamente. No entanto, senti que devia, porque senti também muito carinho por parte daquelas pessoas que me queriam ver bem e que me querem ver bem, e senti que lhes devia isso, e senti que era importante também falar sobre isso. Esta depressão surgiu após o meu primeiro transplante, sendo que o segundo não foi propriamente um segundo transplante, foi um reforço de medula, não deixa de ser mesmo um transplante de medula. No entanto, foi após o primeiro transplante, tive 41 dias internado, num quarto, sozinho, um quartito assim pequenito, não podia sair dali, não podia abraçar os meus pais, não podia abraçar rigorosamente ninguém. É um bocadinho ingrato, é um bocadinho pesado, um bocadinho até triste. emocionalmente, não é? Exatamente, e eu penso que fui acumulando e sempre mantendo uma atitude muito positiva, mesmo nos diários que escrevia, gozava com coisas péssimas, mas porque conseguia ver alguma piada, alguma humor, graça, algum humor nas maldades que me faziam. E eu acho que foi esse acumular que fez com que eu acabasse por desabar. E pronto, foi uma altura muito complicada. Mas durante esse período teve acompanhamento psicológico? Mais ou menos, ou seja, lá no IPO, infelizmente, há muito poucos profissionais de saúde na área da psicologia, para a quantidade de doentes e para a quantidade de familiares também que precisam efetivamente dessa ajuda. Por isso, tive muito pouco acompanhamento. Tive algum acompanhamento, sim, após o transplante, que foi quando fui efetivamente mais abaixo, mas na altura estava completamente apático. Uma coisa que eu não sei se já se quer dizer ou não, o meu pai teve que me dar comida à boca porque eu estava estático. Eu lembro que estava a comer frango com arroz e estava estático na cozinha, e o meu pai estava-me a dar comida à boca, e eu fiquei, o pior é que eu tinha consciência de tudo o que estava a acontecer, daí-me sentir no fundo. E desculpe lá se puder reformular a pergunta. Não, falava precisamente da componente do apoio psicológico, mas agora com a sua explicação remeteu-me para outra dimensão, que é: quando escolheu fazer esta partilha, sente que teve um impacto positivo na vida de outros homens e mulheres, mas uma vez estamos a falar de cancro nos homens, vou aqui afunilar um bocadinho para este público. Sim, eu pronto, ao escrever os diários, fui juntando alguma malta que queria acompanhar e que ia acompanhando, e fui recebendo ao longo desta caminhada, ainda recebo hoje em dia, muitas mensagens de pessoas, ainda hoje, a agradecer também, ou seja, pessoas que receberam o diagnóstico, se calhar até depois, e que por já terem lido algumas coisas que eu ia relatando, que eu ia descrevendo, conseguiam perceber mais ou menos como é que era o processo, como é que é o processo do tratamento, no fundo, desde o início até o momento do transplante, que foi tudo o que eu tentei relatar. Por isso, fui recebendo e ainda recebo muitas mensagens de pessoas a agradecer, pessoas que já estão bem também, e pronto, isso acaba por também criar uma ligação muito boa com as pessoas que eu vou partilhando a minha história. Estava a ouvi-lo e dei por mim a pensar, enquanto homem, se isto me acontecesse, o que é que gostaria que lhe tivessem dito na altura e que não disseram? Não tens nada. Calculo que sim, mas sabendo que tem, o que é que teria ajudado numa situação de quadro oncológico? O que é que teria ajudado a ouvir? Eu acho que não há uma forma certa de dizer, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua forma de lidar com os seus problemas. Por exemplo, pode ter uma dor no ouvido, não quer dizer que seja pior que a minha dor ou que a dor que eu tive, porque a dor de cada um é a dor de cada um. É muito individual, não é? Exatamente, é uma coisa muito individual, por isso não há uma forma certa de se dizer à pessoa que tem um problema que pode resultar na morte, um cancro que pode resultar na morte, que é uma coisa muito feia. Não há formas certas de se dizer. Eu acho sim que é muito importante o acompanhamento psicológico após essa novidade tão pesada, para ser mais fácil de digerir e para ser mais fácil de arregaçar as mangas e dizer, bora, vamos a isso. Claro. Não é? Durante este processo,
onde é que encontrou força para continuar? Porque estas palavras do vamos continuar em frente, onde é que vamos buscar força nestes momentos? Porque eu calculo que seja emocionalmente desgastante e desafiante, mas também vejo que tem à minha frente uma pessoa com muita resiliência. Qual é que foi a estratégia? A família. Eu penso que a minha família... a minha família foi fundamental em todo o processo para a minha cura. Os meus amigos também, curiosamente, ou seja, ao criar aquela página do Instagram onde fui partilhando as coisas, não estava à espera de receber também daí muito carinho, mas acabei por receber daí muito carinho, ou seja, o partilhar, o dar de mim também fez com que as pessoas se dessem e às vezes estava mal e era bom ver aquelas mensagens, bora Simão, vamos para a frente. Por isso acho que não fui só eu a conseguir vencer esta luta, acho que foi Teve um batalhão, não é? É verdade. E ajudou muito, sim. Simão, muito obrigado pelo testemunho. Sei que preparou uma surpresa para nós, por isso vou convidá-lo, enquanto deixo uma mensagem lá para casa, a dirigir-se aqui ao local do palco, onde nos vai presentear com o momento. E para quem nos está a acompanhar, é então muito importante estarmos atentos ao que o nosso corpo vai dizendo, conforme referi há pouco, saber que não temos de enfrentar estes momentos desafiantes sozinhos. A Liga Portuguesa contra o Cancro está ao seu lado para lhe dar a mão a si, a amigos e familiares e tornar esta jornada menos desafiante. E deixe-me também, aliás, melhor dizendo, partilhar consigo algo que considero importante. Fala-se muito de cancro da mama e sobretudo associado a uma população feminina, mas eu não posso terminar este episódio sem referir que o cancro da mama, também dos mais frequentes em Portugal, não é exclusivo da população feminina e, portanto, nós homens também devemos estar atentos a esta dimensão. Agora, independentemente de sermos um homem ou uma mulher, é sempre relevante colocarmos a nossa saúde em primeiro lugar e quando não sabemos, perguntamos. E esta acaba por ser aqui uma das formas mais interessantes, mais positivas, com melhores resultados para lidarmos com o que a vida nos vai apresentando. E agora é chegado o momento de lhe oferecer a si um momento musical que vai então ser aqui protagonizado por alguém que já vimos que é uma força da natureza, o grande Simão. Obrigado. Tu pediste-me a mão naquela noite de verão. Em ti depositei o meu carinho, nem pensei. E eu, com o meu braço junto ao teu, tu Julieta e eu o meu, neste meu conto pequeno que aconteceu. Nem tudo é o que aparenta ser. Jurei amor até morrer, mas são precisos dois para jurar. Eu sei que a vida é dura, podes crer, mas amor se é para acontecer, então por que deixar voar? Amor, eu vou estar aqui à tua espera, amor, até ao final da primavera, amor. Guarda essa dança para mim, amor. Eu vou estar aqui à tua espera, amor, até ao final da primavera, amor. Guarda essa dança para nós. No fim, quando a estação se for e em ti não houver amor, mesmo assim eu vou ficar sorrindo à toa de te olhar. E quando as lágrimas secarem e os mares transbordarem do triste que eu estou, ainda assim eu penso em ti. Nem tudo é o que aparenta ser. Jurei amor até morrer, mas são precisos dois para jurar.
Eu sei que a vida é dura, podes crer, mas amor, se é para acontecer, então por que deixar voar? Amor, eu vou estar aqui à tua espera, amor, até ao final da primavera, amor. Guarda essa dança para mim, amor. Eu vou estar aqui à tua espera, amor, até ao final da primavera, amor. Guarda essa dança para mim. Para pa 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 para pam, para pa pa pam pa para turutum, para pam. E foi então um momento protagonizado por Simão Correia, a quem agradecemos por este fantástico, ou esta fantástica interpretação. Resta-me agradecer-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Foi mais um episódio do 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro, onde falamos abertamente sobre cancro. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, fique bem.